Desemprego cai em julho e a queda é puxada pelo aumento da informalidade. Governo propõe salário mínimo de R$ 1.039 em 2020. Presidente Bolsonaro reafirma que a Europa não tem nada a ensinar ao Brasil sobre a preservação do meio ambiente. Prefeito de São Paulo sanciona a lei que proíbe cigarros em parques municipais. Tribunal Superior Eleitoral lança programa contra as notícias falsas. Presidente dos Estados Unidos nega envolvimento americano em explosão de foguete no Irã. ANS suspende 51 planos de saúde após reclamações de consumidores. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O desemprego caiu pelo quarto mês consecutivo no país. A queda foi de 11,8%, segundo dados do IBGE. Por outro lado, o trabalho sem carteira assinada bateu recorde de crescimento. O percentual dos chamados trabalhadores informais chegou a 41,3%. O maior aumento da série histórica da pesquisa, que foi iniciada em 2012 e atingiu agora mais de 38 milhões de brasileiros. A crise econômica que devastou o país nos últimos anos. Encarar filas como essa se tornou rotina para milhões de brasileiros em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Mas números divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira trazem uma boa notícia para milhões de pessoas sem trabalho no país. O desemprego caiu de 12,5% para 11,8% no trimestre encerrado em julho, em comparação ao período de fevereiro a abril. Com isso, o país passou de 3,2 milhões para 12,6 milhões de desempregados. Essa é a quarta queda seguida na comparação trimestral. Essa redução do número de desocupados foi impulsionada pelo crescimento dos empregos informais. Segundo o IBGE, hoje, 41,3% de todos os trabalhadores ocupados no Brasil são informais, um recorde para o país. Um outro dado que também pode ter contribuído para a queda do desemprego é a taxa de subocupação, que é quando uma pessoa trabalha menos do que gostaria ou poderia. De acordo com o Instituto, 7,3 milhões de brasileiros estão nessa situação, o que representa uma outra marca importante da série histórica. Também chama a atenção o número de brasileiros desalentados, aqueles que desistiram de procurar trabalho após não conseguir encontrar, 4.800.000 pessoas. Já o número de empregados do setor privado sem carteira assinada subiu 5,6% em um ano e atingiu 11,7 milhões, o maior número registrado pela pesquisa. A quantidade de trabalhadores por conta própria também aumentou, 5,2% desde 2018, um recorde de 24,2 milhões de pessoas. Segundo o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Simar Azeredo, atividades voltadas aos serviços são as que mais contribuíram para o aumento da ocupação. Agrupamentos de atividade como agricultura, construção e serviços foram representativos, apresentaram evolução significativa em relação ao trimestre passado. Mas destaca-se que tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual, o que puxou, na verdade, a queda, o aumento da população ocupada foi o crescimento do serviço. Outra boa notícia para a economia é que o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2019, segundo o IBGE. O resultado superou as expectativas de analistas. O comportamento da construção civil explica boa parte da alta. O setor cresceu 2% no segundo trimestre, na comparação com 2018. A primeira alta depois de 20 trimestres de queda. Outra surpresa foi a indústria, que registrou a maior alta entre os segmentos, de 0,7%.
O desempenho da economia brasileira no segundo trimestre afasta o risco de recessão técnica, quando há 2 trimestres negativos. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que a retomada do crescimento ainda é lenta, mas comemorou o crescimento do PIB. No início da coletiva de imprensa, em frente ao Palácio da Alvorada, ele leu as manchetes de 3 jornais e criticou a maneira como os veículos divulgam dados da economia. Tem que aprender, não são vocês não, né? O editor vai aprender, pelo menos não combina, pega mal. Pega mal. Não tem o que falar, não tem o que criticar, mas é obrigado a elogiar, mas sempre tem o mais. Então a economia é igual um transatlântico, não é de uma hora para outra, né? Até a nossa casa, quando o pessoal está endividado aí, é devagar, é complicado de recuperar. O presidente Bolsonaro disse que conversou hoje por telefone com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e que ela reafirmou a soberania brasileira na Amazônia. De acordo com o Planalto, o contato com Merkel foi ela que é uma das lideranças europeias que vem criticando o governo brasileiro, foi franco e cordial. Mais cedo, Bolsonaro afirmou que a Europa não tem nada a ensinar ao Brasil sobre a preservação do meio ambiente. Apesar da declaração, ele disse estar disposto a conversar com os líderes europeus, exceto com o francês Emmanuel Macron. O presidente publicou o seguinte post em sua rede social. No dia de hoje, tive uma conversa bastante produtiva com a chanceler Angela Merkel, a qual reafirmou a soberania brasileira na nossa região amazônica. A pedido do governo alemão, o Serviço Europeu de Ação Externa foi mobilizado para avaliar a situação das queimadas na América do Sul. Segundo o SEAI, as informações de satélite do sistema Copérnicos demonstram que a área com queimadas no Brasil teve um decréscimo entre janeiro e agosto de 2019, levando-se em conta o mesmo período de 2018, o que prova o compromisso do nosso governo com a questão ambiental. Bolsonaro também disse que atualizou a chanceler quanto aos esforços despendidos até o momento e os êxitos alcançados e ratificou a posição brasileira de não cogitar qualquer discussão quanto à soberania do nosso território, bem como sobre a governança de eventuais recursos e apoios que possam ser concedidos ao Brasil. Mais cedo, o presidente afirmou que a Europa não tem nada a ensinar ao Brasil sobre a preservação do meio ambiente. A Europa toda junta, né? Não tem lições para nos dar no tocante à preservação do meio ambiente. Uma vez recebeu um telefonema da Angela Merkel, ela começou com um tom, depois foi para a normalidade e eu estou pronto a conversar com qualquer um, exceto o nosso querido Macron, né? A não ser que ele se retrate sobre a nossa soberania da Amazônia. Daí eu converso com ele. Bolsonaro acusou a Alemanha e a França de tentarem comprar a soberania do Brasil após a cúpula do G7, oferecendo 20 milhões de euros em ajuda para o combate ao fogo. Ele se negou a receber qualquer ajuda do presidente francês Emmanuel Macron até que ele retire os comentários sobre internacionalizar a proteção da Amazônia. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, conversaram sobre a Amazônia com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro na Casa Branca nesta sexta-feira. Por aqui, o ministro da Defesa disse que a situação está sob controle e o país deverá registrar menos focos de incêndio do que em anos anteriores. Eduardo Bolsonaro e o ministro Ernesto Araújo viajaram para os Estados Unidos para tratar das queimadas com o presidente norte-americano. Ao fim do encontro, falaram sobre o assunto. Nós falamos de várias coisas, de cooperação. Nós trouxemos a mensagem do presidente Bolsonaro de agradecimento pelo papel que os Estados Unidos estão tendo diante de coisas que contestam um pouco a soberania brasileira, né? Que a gente conhece. Enfatizamos muito isso, conversamos bastante sobre a Amazônia, sobre nosso interesse de cooperar, inclusive, em temas da Amazônia, mas sempre nessa perspectiva de um compromisso muito claro do presidente Trump, de que o Brasil é um país soberano, que é um país, diante de críticas que tem havido nesses últimos dias, foi uma mensagem muito clara. Na pauta, também esteve o desenvolvimento da região amazônica e acordos econômicos com os Estados Unidos. Nós falamos sobre o interesse no desenvolvimento sustentável da Amazônia, na exploração racional, sustentável de recursos na Amazônia.
Isso é um tema que o presidente Bolsonaro tem dá muita atenção. Então falamos disso, falamos um pouco de comércio, nosso interesse de realmente começar uma negociação de um acordo de livre comércio, conforme os presidentes já falaram, alguns pontos específicos de comércio. Já o deputado Eduardo Bolsonaro repudiou a forma como o presidente da França tratou as queimadas na Amazônia e disse que não aceitará a ajuda do país europeu neste momento. O que nós não podemos aceitar no Brasil é que Macron, da maneira que ocorreu, falando, atentando contra a nossa soberania nacional, depois vir querer fazer algum tipo de ajuda. Então não é uma ajuda que vem de bom coração, é uma ajuda que vem com interesses outros, e isso daí seria um desrespeito com os brasileiros, seria subjugar a nossa brasilidade, aceitar esse tipo de ajuda nesse momento agora. Por aqui, o ministro da Defesa atualizou as ações do governo no combate aos incêndios na Amazônia. Segundo Fernando Azevedo e Silva, o ano de 2019 vai ficar abaixo dos piores anos de queimadas na região. Somando o ano, esse ano com certeza vai ficar numa média ou uma média baixa. Nós vimos ali 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, foi lá em cima. Foi 2 vezes mais, talvez, que vai acontecer esse ano. Quer dizer, agora que realmente acontece todo ano, realmente acontece. O governo está iniciando, o governo tem 8 meses, ele está preocupado com o meio ambiente, e a preocupação, a prova disso, foi essa operação muito rápida, e eu tenho certeza que o governo vai aproveitar os ensinamentos dessa queimada, dessa operação nossa, para tomar medidas mais efetivas. O Tribunal Superior Eleitoral lançou nesta sexta-feira em Brasília o programa de enfrentamento à desinformação. O objetivo é combater a propagação de conteúdo falso sobre a Justiça Eleitoral e também sobre as eleições municipais do ano que vem. De acordo com o TSE, o programa será realizado em parceria com partidos, agências de checagem e entidades que atuam em defesa da segurança na internet. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, afirmou que a intenção agora é fortalecer o combate à desinformação por meio de campanhas e de maior transparência. A Justiça Eleitoral, ao preparar as eleições de 2018, não ignorava a extensão do fenômeno da desinformação, traduzido notadamente pela divulgação de notícias falsas, antigas ou fora de contexto, e pela mobilização de grandes grupos, inclusive por meio de robôs, com a finalidade de reforçar seus discursos. Também não desconhecia nem minimizava a capacidade desses conteúdos de afetar setores e atividades da sociedade, assim como a credibilidade das instituições e a lisura de seus procedimentos. Instituições públicas e privadas assinaram um termo de adesão ao programa. A finalidade é enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação na Justiça Eleitoral e nas eleições. O Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, instituído no âmbito desta Casa em dezembro de 2017, para tratar da influência da internet nas eleições de outubro de 2018, com especial enfoque no fenômeno da desinformação, viabilizou com pioneirismo a aproximação de várias instituições públicas e privadas que muito contribuíram com sua expertise e contou ainda com a presença em reuniões de representantes das plataformas Facebook, Google, Twitter e WhatsApp e de agências de checagens de notícias. Segundo o TSE, o programa terá parcerias com empresas de checagem de informações, teste público de segurança das urnas, aumento de entidades que participam da verificação das urnas, como as Forças Armadas, além da disponibilização do código-fonte da urna para checagem de segurança do sistema. E a seguir, o governo confirma o salário mínimo acima de R$1.000 como proposta. E ainda, moradores de estados americanos se preparam para a chegada do furacão Dorian.
O Ministério da Economia divulgou hoje detalhes do orçamento de 2020. A economia deverá crescer cerca de 2% e os ministérios vão continuar com restrições de gastos. O governo também confirmou o novo valor do salário mínimo. Pela primeira vez, a proposta deste novo valor ficará acima de R$1.000. Segundo o estudo da equipe econômica, o país deverá fechar o caixa no vermelho em 124 bilhões de reais no ano que vem. Na prática, isso significa que o governo não vai fazer uma velha lição de casa muito conhecida por todos os brasileiros: gastar menos do que se ganha. A previsão é que esse seja o rombo em relação ao que será arrecadado com impostos e outras fontes de recursos. A medida, porém, é necessária para manter a máquina pública e não é ilegal. De acordo com o projeto de lei orçamentária, o PIB do próximo ano deverá crescer 2,17% e o salário mínimo ficará em R$ 1.039. O piso será reajustado pela inflação. Os ministérios também deverão controlar cada centavo. As restrições orçamentárias estão relacionadas com o teto de gastos públicos aprovado em 2016 pelo Congresso Nacional. As despesas obrigatórias, como gastos previdenciários e salários de servidores públicos, já representam mais de 90% do total de despesas públicas e crescem acima da inflação todo ano. Com isso, o espaço para gastos não obrigatórios continua limitado. Segundo a Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado, existe o risco do chamado shutdown da máquina pública. O termo significa que tem a possibilidade de desligamento de ações governamentais, com a suspensão de alguns serviços públicos para a sociedade. A única solução para isso é o crescimento da economia. E, segundo o governo, esse objetivo está sendo perseguido a todo custo pela equipe econômica. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu hoje a venda de 51 planos de saúde de 10 operadoras por causa de reclamações dos consumidores recebidas no segundo trimestre do ano. A lista com todos os planos suspensos pode ser vista no site da ANS. A medida valerá a partir do dia 6 de setembro. 11 operadoras poderão voltar a comercializar 28 planos que estavam impedidos de serem vendidos a partir de 6 de setembro. O retorno só será autorizado se for comprovado que houve melhora no atendimento aos clientes. A decisão da agência faz parte do programa de monitoramento da garantia de atendimento, que avalia as operadoras a partir das reclamações recebidas pelos canais de atendimento da ANS. O objetivo da suspensão é evitar que as operadoras vendam planos de saúde a novos clientes antes de resolver os atuais problemas. São Paulo registrou mais 2 mortes relacionadas ao sarampo. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, dessa vez as vítimas foram 2 bebês de 4 e 9 meses. Agora o estado soma 3 casos fatais da doença. Na quarta-feira, a pasta anunciou a primeira morte. A vítima era um homem de 42 anos. Vale lembrar que a campanha de vacinação contra o sarampo vai até este sábado. O medicamento está sendo oferecido nas unidades básicas de saúde e em postos volantes montados em áreas de grande circulação, como estações de trens, metrôs e terminais de ônibus. Segundo o Ministério da Saúde, somente a vacina pode proteger as pessoas dessa doença, que é altamente contagiosa. Outro assunto relacionado à saúde é sobre a Prefeitura de São Paulo. O prefeito Bruno Covas sancionou hoje uma lei que proíbe fumar nos parques públicos da cidade. E quem for pego em flagrante fumando nessas áreas estará sujeito a uma multa de até R$500. Segundo Bruno Covas, o cigarro não combina com o espaço dedicado para a família e prática de esportes em que se quer preservar a natureza. Os parques vão receber placas com aviso e valor da multa. A proibição vale para cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou narguilés. A Prefeitura também vai criar um canal para os frequentadores denunciarem o respeito à lei. A fiscalização será feita pelos agentes da Secretaria do Verde e Meio Ambiente,
com o apoio da Guarda Civil Municipal. Quem for flagrado fumando nessas áreas deverá se identificar para a autoridade e receberá a multa em casa. No caso de reincidência, a penalidade sobe de R$ 500 para R$ 1.000. De acordo com Bruno Covas, não haverá problemas na aceitação da norma, porque a questão é cultural e deve ser incorporada pela população, assim como ocorreu com a lei que proíbe o fumo em restaurantes e bares. E moradores dos estados americanos da Flórida e da Geórgia se preparam para a chegada de um furacão. O fenômeno ganhou força no Atlântico e deve chegar aos Estados Unidos classificado na categoria 4. O fenômeno Dorian se intensificou no Atlântico sem obstáculos no caminho e deve chegar ao sudeste dos Estados Unidos na segunda-feira como um furacão de categoria 4. Os moradores da Flórida e da Geórgia se preparam para os próximos dias. Dorian ganha força no Caribe após passar ao norte de Porto Rico e se tornou, na noite de quinta-feira, um furacão de categoria 2, com ventos de até 165 km por hora. As informações são do Centro Nacional de Furacões. Ainda não se sabe onde exatamente vai ser sentido o fenômeno, que pode ter ventos de 209 km por hora. O governo declarou estado de emergência em 12 estados da costa da Geórgia e em toda a costa leste da Flórida. Depois de ter passado perto de Porto Rico na quarta-feira à noite sem causar danos, Dorian girava no oceano a mais de 500 quilômetros ao leste da Bahamas, com ventos máximos sustentados de 140 km por hora. Os dados são do boletim do Centro Nacional de Furacões. E após uma aparente explosão de um foguete no Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ao Twitter negar o envolvimento americano. Ele desejou sorte para que Teherã determine as causas do acidente. Pelo Twitter, ele desejou boa sorte para determinar o que aconteceu, junto a uma imagem de satélite, após se referir ao episódio como um acidente catastrófico. O governo iraniano diz que seu programa de foguetes se destina ao uso civil no espaço, mas como esses aparatos usam tecnologia semelhante à de mísseis balísticos de longo alcance, Washington suspeita. As relações entre Irã e Estados Unidos se complicaram desde a retirada unilateral americana em maio de 2018 do Acordo Nuclear Internacional assinado 3 anos antes. Também cresceu a tensão no Golfo, onde Teherã apreendeu navios estrangeiros e Washington expande sua presença militar. E veja a seguir, Grupo Imobiliário implanta no Brasil modelo americano de venda de imóveis. E ainda em tempos de internet, o rádio continua sendo um dos meios de comunicação preferidos do brasileiro. Um grupo imobiliário que atua em todo o Brasil implantou um modelo americano de compra, venda e reforma de imóveis. A negociação é toda feita pela internet. iBuyers é o nome do momento no mercado imobiliário. Um modelo de negócio para compra e venda de imóveis por meio do uso de dados, tecnologia e inteligência artificial. As imobiliárias e os profissionais que acham que é só a crise que está atrapalhando o negócio, fiquem espertos. Pode ser que a crise passe e os negócios deles continuem parados, porque eles não estão se adaptando a novos modelos de negócio, não estão usando novas ferramentas que podem ser melhores para atender no final do dia a necessidade e a dor do novo consumidor, do novo comportamento do consumidor de hoje. O termo iBuyer vem da junção de duas palavras inglesas, instant mais buyer, que significa comprador instantâneo. Para o mercado imobiliário, que passa por um momento instável, utilizar a tecnologia é uma forma de se reinventar. A gente vai entrar no ano de 2020 e aí voltando um pouco, com um panorama econômico melhor, com um panorâmico político um pouco mais tranquilo, que a gente vai ter um bom ano para o mercado imobiliário no ano que vem. E sendo um bom ano para o mercado imobiliário, ele é um ano melhor para os vendedores de imóveis, ele é um ano melhor para os compradores de imóveis, mas principalmente, que é o nosso foco aqui, para os corretores de imóveis e as imobiliárias. Com esta novidade, comprar e vender imóveis será mais fácil. A proposta é simplificar a forma de como os negócios são feitos, diminuindo o tempo e a complexidade do negócio, sem contar numa avaliação mais justa do preço do imóvel. Os iBuyers não substituem o trabalho dos corretores. Pelo contrário,
são um intermédio para descomplicar antigos problemas do segmento. O iBuyer acaba sendo mais um comprador ou mais um vendedor, só que a gente tem uma agilidade muito grande. Então a gente consegue tanto efetuar uma compra quanto uma venda com uma velocidade muito maior. E morreu nesta sexta-feira a baleia jubarte, que foi encontrada encalhada na praia de Coutos, em Salvador. À primeira vista, o tamanho assusta. Ainda assim, populares se mobilizaram para ajudar o animal. As pessoas jogaram água em uma tentativa desesperada de manter a baleia viva. Mas apesar de todo o esforço, ela não resistiu e morreu nesta sexta-feira pela manhã. O animal era adulto, tinha cerca de 15 metros de comprimento e pesava 39 toneladas. Especialistas do Instituto Baleia Jubarte fizeram exames e colheram amostras que vão apontar a causa da morte. O Instituto já contabilizou 33 baleias da espécie encalhadas no litoral brasileiro em 2019, o que para os pesquisadores é natural, já que cerca de 20 mil baleias visitam o litoral brasileiro anualmente no período de reprodução. Há 97 anos surgia no Brasil um dos meios de comunicação mais amados pelo brasileiro, o rádio. Não importa o avanço da tecnologia, ele continua no gosto do povo. Pois é, são os embalos de todos os dias que começaram lá nos tempos do radinho de pilha e agora passam pelos podcasts. E essa história deve continuar. Em Brasília, 19 horas. Esse início de programação é acompanhado há muito tempo por várias gerações. A programação das rádios é eclética, cobre as preferências de A a Z da população. E os ouvintes dizem que passam, em média, quase 4 horas com o rádio ligado. Os picos de audiência são no período da manhã. Um dos motivos para essa fidelidade é que as pessoas podem ouvir o rádio e fazer outras coisas ao mesmo tempo. É o caso da Selma. Ela vende tapiocas e fica ligada no radinho o dia todo. Só dá um tempo quando a bateria acaba. É o meu amigo do dia a dia. Seu amigo do dia a dia? Isso. Qual que é o prazer de ter o rádio? O que ele te distrai? Qual que é a importância que ele tem no seu dia a dia? Então, meu dia a dia, porque a hora para mim passa mais rápido. Então, quando eu não tenho meu radinho do lado, a minha hora não passa. 80% dos ouvintes ainda acompanham a programação de emissoras como essa naqueles aparelhos tradicionais. Só que o rádio já está invadindo outras plataformas. Um exemplo é que 10% já acompanham em smartphones e outros 4% em computadores. E essa mudança não é apenas no formato, mas também no conteúdo. As mudanças no rádio foram um dos temas do SET Expo, um congresso de comunicação sobre mídias que aconteceu em São Paulo. No local também foi realizada uma feira com as novidades tecnológicas. Hello, I'm Jay Tyler here at SET Expo in São Paulo, Brasil. O ponto alto foram as palestras sobre o novo conceito de rádio no Brasil e no mundo. Existe um projeto de lei na Câmara Federal, há 2 anos tramitando, obrigando a colocar, habilitar o chip FM nos smartphones, não só no Android, mas também no Apple. Então todos os smartphones produzidos no Brasil, se essa lei passar, ou se esse projeto de lei passar, serão obrigados a ter o chip FM, porque não dá para negar. As pessoas têm o que à mão? Ela tem um celular, ela tem um smartphone e ela não compra mais rádio. Ela não vai comprar na loja rádio, mesmo porque é difícil encontrar o rádio à venda. Normalmente ele tem o smartphone e tem aquele que tem dentro do carro. Seja ele painel, seja ele tradicional, seja ele conectado ou não. E tem mercado para o rádio e para as mudanças. A última pesquisa do Ibope apontou que de cada 10 brasileiros, 8 são ouvintes de rádio. Um público de aproximadamente 52 milhões de pessoas. O futuro é uma multiplataforma com todas as vertentes, com todos os acessos, sensibilizando o ser humano. O ser humano, ele decide o nosso futuro. Quer dizer, o ser humano, o nosso usuário final é que decide o futuro do rádio e da televisão e como a gente vai acessar. A RIT, por exemplo, ela tem uma fidelização de conteúdo. Isso favorece muito o crescimento, favorece muito a sequência do produto. Trabalhando como produto, não estamos discutindo só o formato do conteúdo. Um dos exemplos é a popularização dos podcasts, arquivos de áudio ou vídeo que funcionam como programas de rádio, mas com a vantagem que a pessoa pode ouvir a hora que quiser. O Pedro é um desses novos ouvintes.
Ele trabalha com informática e, para se manter informado, acompanha sempre um podcast que trata do assunto. Para mim, a grande vantagem dele é a praticidade de eu conseguir, por exemplo, ouvir um podcast no meu caminho para o trabalho, seja andando na rua, seja dentro do metrô, e da mesma forma que eu ouço música dessa forma. Então, eu não preciso estar tão atento como, por exemplo, quando eu estou lendo alguma coisa no celular, né, que eu estou no meio da rua, não dá para fazer isso de maneira meio complicada, né? E o podcast já me traz essa praticidade. Mas para os ouvintes tradicionais, o rádio é mais que um meio de comunicação. É um amigo. A Selma ouve tanto que já é conhecida até pelos locutores. Agora 10h59, hora de mandar beijo para quem tá na sintonia. A Selma ouve a gente todos os dias. Ela trabalha com tapioca. Que delícia, né, Selminha? Obrigada pelo seu carinho, ó. Beijo para você. A gente continua com mais música aqui na programação. E quando você ouve o seu nome no rádio, qual que é a sua sensação? Eu fico muito contente. Fico muito contente. Fica emocionada até? O que você pensa na hora? Eu fico até sem graça. O pessoal fala, Selminha, falou seu nome na rádio. Quer fazer inscrição para participar? E aí você fica sem graça? Eu fico sem graça, né? Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. E veja a seguir a maior exposição de flores e plantas da América Latina. E ainda a customização de roupas para pacientes com deficiência física. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou contra a anulação de condenações com base na decisão do Supremo Tribunal Federal que beneficiou essa semana o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Raquel Dodge se manifestou sobre o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Gerson Almada, ex-executivo da construtora Engevix. Ele foi condenado em primeira instância a 19 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que revisa penas da Operação Lava Jato, aumentou a pena para 34 anos de prisão. A defesa pede que as condenações sejam anuladas com base na decisão da 2ª turma do STF, que favoreceu Aldemir Bendini. Advogados do ex-presidente da Petrobras questionaram o prazo para a manifestação, que era o mesmo de réus delatores. A 2ª turma decidiu que o réu tem o direito de apresentar as alegações finais depois dos delatores. Almada quer que a decisão seja aplicada no seu caso. O pedido será analisado pelo ministro Ricardo Lewandowski. A Procuradora-Geral da República argumenta que o Código de Processo Penal estabelece prazo comum aos réus e que o entendimento do STF pode afetar milhares de condenações. Para Raquel Dodge, a melhor saída é que nenhum novo pedido de anulação seja julgado até que o plenário, formado pelos 11 ministros do STF, avalie essa questão. Nesta semana, ao analisar um outro caso que envolvia a anulação de sentença, o ministro Edson Fachin optou por enviar a decisão para o plenário. E a Exploflora, que acontece em Olambra, no interior de São Paulo, traz este ano 19 ambientes montados em uma área bem grande, hein, Jaqueto? 250 mil metros quadrados. Também, Regiane, ela é considerada a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina e ela espera receber até o fim de setembro 300 mil visitantes. O Brasil é o 3º maior produtor de flores do mundo e o 2º maior exportador. Estão envolvidos na cadeia pelo menos 8 mil produtores rurais, sendo 90% de pequeno porte. Somente em 2018, o setor movimentou cerca de 8 bilhões de reais, valor que tem crescido cerca de 10% nos últimos anos. O ponto alto da produção de flores no Brasil é a Expoflora. O evento traz mostras de paisagismo e novidades em floricultura. Na Expoflora, há flores por todos os lados. Pelo parque de 250 mil metros quadrados, são mais de 230 mil vasos e outras centenas de milhares de hastes que colorem o local. Em 2019, a exposição de arranjos trouxe mais uma vez cenários que representam as tradições culturais da Holanda. No espaço também são apresentadas novidades em cores, formatos e tamanhos para agradar os consumidores.
é a vitrine de lançamentos do setor no Brasil. De repente o setor recebe uma atenção muito grande. Isso serve para estimular as pessoas a virem para cá, ver em loco todas essas belezas que melhoram a vida de qualquer um, mas também de o pessoal falar, nossa, eu quero ter isso na minha casa, eu não posso deixar de ter isso aí. Então, não deixa de ser muito importante, a gente percebe isso claramente. A sustentabilidade focada no bem-estar é o tema da exposição de paisagismo e decoração. Nos diferentes ambientes, jardins, quintais, varandas que estimulam a confraternização das pessoas com plantas e flores. É claro que a gente tem muito reuso dos materiais para estar levando ideias para as pessoas que estão em casa de não gastar tanto, dar um novo uso para aqueles materiais e ter um espaço muito bonito. Mas a gente queria também que tudo isso refletisse na qualidade de vida do morador, da pessoa que está ali. Então, por isso que esse ano aqui na mostra, a gente tem várias ideias, tem muito colorido, muitas ideias de curtir a vida e de aproveitar, porque é esse o intuito. A gente está em sintonia com a natureza, levando a pessoa para fora, para os ambientes externos e trazendo qualidade de vida para o morador, para aquele que está usando aquele espaço. A Expoflora segue até o fim de setembro, sempre de sexta a domingo. A expectativa de público é de 300 mil pessoas. O evento é considerado o maior de floricultura e plantas ornamentais da América Latina. O Centro de Reabilitação Luci Montoro, em São Paulo, criou uma forma de elevar a autoestima dos pacientes com deficiência física. Como não há no mercado roupas feitas com exclusividade para esse público, a instituição resolveu montar um espaço para customizar as peças e ainda ficar em dia com a moda. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Um zíper adaptado faz com que a Orlanda consiga vestir uma peça de roupa sozinha, sem precisar da ajuda de ninguém. Então, foi a argola aqui no zíper, né? E também o passador aqui, ó. Que eu ponho o dedo e daí eu consigo segurar na hora de subir e descer o zíper. Isso daí eu achei muito interessante, porque antes eu nem passava na minha cabeça que ia ter essa possibilidade. A Selma sempre gostou de usar calça legging, mas quando precisou amputar a perna por conta de uma doença vascular e colocar a prótese, ela deixou de usar uma das roupas preferidas. E só com a customização da antiga calça, ela voltou a se sentir confiante. É muito bom, é uma maravilha, porque nós que somos mulheres, a gente gosta de estar bem vestida, bem arrumadinha, né? E quando não tem uma roupa adequada para colocar, a gente fica muito triste com isso. Sai na rua com uma calça que você não queria usar, mas tem que usar porque você tem algum problema, né? E agora, quando você coloca alguma coisa, você já sai bem, né? Já sai feliz. Nas lojas não existem roupas exclusivas para pessoas com deficiência. E aí elas precisam se virar com o que já tem disponível no mercado. E algumas vezes é muito difícil vestir uma peça. A moda inclusiva vem para devolver o poder de escolha para quem por algum motivo precisou se readaptar. Então, o trabalho que a gente faz é de sensibilizar o mercado a poder estar oferecendo esses produtos, né? Mas como nós estamos vivendo um momento na moda de novos modelos de negócio e ressignificando os produtos, por que não aplicar nessa questão da moda inclusiva também, né, para as pessoas com deficiência? O projeto Retalhos e Atalhos, desenvolvido pelo Centro de Reabilitação Luci Montoro, em São Paulo, deu a chance de pacientes com deficiência física usarem a imaginação e a criatividade para transformar roupas que estavam abandonadas num canto do guarda-roupa. As peças foram customizadas e ganharam uma cara nova. E nada melhor que um desfile para mostrar o novo design que cada peça ganhou. E cada um que confeccionou sua roupa ainda ganhou um dia de modelo. E o desfile teve direito à plateia e tudo. Não faltou emoção. Emocionante, maravilhoso, muito lindo. Sem comentário, maravilhoso, né? Lindo. Todas são minhas amigas, né? E isso, vocês estão valorizando cada dia mais o deficiente. Então, muito obrigado por tudo.
E surgiu esse curso, né? Achei ótimo porque pude modificar. Aí fiz uma da saia, virou essa maravilhosa blusa que eu adorei. Era um macaquinho que eu não estava usando, aí eu resolvi fazer de vestido. E a gente fez, ainda coloquei uns detalhinhos, fiz uns futiquinhos para modificar mais. A moda inclusiva vai muito além do que simplesmente transformar peças de roupas. Resgata o que por algum tempo se perdeu, a autoestima e a oportunidade de vestir o que quiser, independente das limitações. Da reabilitação é alcançar esse momento de devolver as pessoas para uma vida, um convívio social, uma inclusão ou reinserção no mercado de trabalho, e a roupa tem tudo a ver com isso. A roupa vai começar ali por um resgate da autoestima, do seu estilo, da cor que você gosta, do tecido que você gosta, do modelo que você gosta, e vai chegar a te dar mais ânimo, mais força para enfrentar dificuldades que estão aí fora. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite, fique na paz. Tchau.